Quando a gente pensa em animais, o que vem à cabeça? Leões, águias, talvez dinossauros, certo? Mas e se a verdade for que os verdadeiros arquitetos da vida animal, os pioneiros das invenções mais importantes, não têm nenhuma espinha dorsal? Hoje, a gente vai desvendar os 6 projetos revolucionários que permitiram aos invertebrados, literalmente, construir o reino animal. Para começar, um fato que é simplesmente impressionante. Mais de 95% de todas as espécies de animais que a gente conhece na Terra são invertebrados. Pois é, eles não são exceção, eles são a regra. São os verdadeiros donos do planeta, e as inovações evolutivas deles são a base de quase toda a complexidade animal que existe hoje. A nossa jornada vai passar por 6 momentos que foram divisores de águas. A gente começa com a formação da primeira equipe de células, depois vamos ver como surgiu o primeiro caçador, o design genial de um corpo em segmentos, a explosão de complexidade interna, a criação da armadura perfeita e, para fechar, uma reviravolta que conecta a gente diretamente a esses animais. Preparados? Vamos lá! Nossa primeira parada é lá no comecinho da escada animal, com o projeto mais fundamental de todos, o trabalho em equipe. E os mestres nisso são os poríferos, que a gente conhece bem como esponjas. As esponjas representam a primeira grande invenção da vida animal, a cooperação multicelular. Antes delas, a vida era basicamente um show de uma célula só. Elas mudaram completamente o jogo ao criar um organismo onde diferentes células assumem trabalhos específicos, tudo pelo bem do coletivo. Pensa numa esponja como se fosse uma cidadezinha ou uma fábrica viva. Os pinacócitos são as paredes, a proteção externa. Os coanócitos são os motores e a linha de montagem, bombeando água para dentro para capturar comida. E os amibócitos são a equipe de logística. Eles digerem, transportam os nutrientes e ainda constroem o esqueleto. Essa divisão de trabalho é simplesmente o alicerce de todos os animais complexos que vieram depois. Bom, depois da cooperação veio a competição. O próximo grande salto evolutivo foi a invenção da caça ativa. E os pioneiros dessa arte foram os quinidários, o grupo das águas-vivas, corais e anêmonas. Os quinidários trouxeram um pacote de 3 inovações de uma vez. Pela primeira vez na história, a gente vê tecidos de verdade para dar uma estrutura mais complexa ao corpo. Eles também desenvolveram uma cavidade gastrovascular, que é tipo um estômago primitivo, para conseguir digerir presas maiores. Mas a verdadeira virada de jogo foi a arma secreta que eles desenvolveram. Essa arma é o quinidoblasto. É uma célula arpão microscópica, de uma engenharia mortal. Funciona assim. Um simples toque no gatilho dispara um filamento que injeta uma neurotoxina paralisante. Essa invenção transformou animais que eram passivos em predadores super eficientes, mudando para sempre a dinâmica da vida nos oceanos. Com a caça já estabelecida, a evolução começou a experimentar com o design do corpo. E o próximo projeto genial foi a modularidade, uma ideia aperfeiçoada pelos anelídeos, o grupo das minhocas e seus parentes. Pensa em peças de Lego, ou então nos vagões de um trem. A metameria, ou segmentação, é a ideia de construir um corpo a partir de unidades que se repetem. E por que isso foi revolucionário? Porque permitiu que diferentes segmentos se especializassem em funções diferentes. Alguns para locomoção, outros para reprodução, outros para alimentação, sem precisar reinventar o corpo inteiro do zero. E essa genialidade modular permitiu adaptações incríveis. As minhocas, com pouquinhas cerdas, se otimizaram para cavar na terra. Já os poliquetas, que vivem no mar, desenvolveram remos com um monte de cerdas para nadar e uma cabeça complexa para explorar o oceano. É o mesmo projeto básico, o mesmo Lego, gerando resultados totalmente diferentes. A seguir, a evolução deu um salto na complexidade interna e também na diversidade de formas. Agora, a gente entra no mundo dos moluscos, um grupo que vai de simples animais filtradores a alguns dos bichos mais inteligentes do planeta. O projeto dos moluscos é baseado em 4 partes principais: a cabeça, com os sensores, o pé muscular, a massa visceral que guarda os órgãos e o manto, um tecido que produz a concha. A genialidade aqui está na versatilidade desse plano. Ao modificar só um pouquinho essas 4 partes, a evolução foi capaz de criar lesmas, ostras, lulas e polvos. E a variação de complexidade dentro desse grupo é absurda. De um lado, a gente tem os bivalves, como as ostras, que são basicamente filtros vivos, bem simples. No outro extremo, temos os cefalópodes, como os polvos, que têm sistemas circulatórios fechados, olhos super complexos e uma inteligência que até hoje não para de nos surpreender.
Chegamos agora ao filo animal de maior sucesso no planeta, sem dúvida nenhuma. Um grupo que domina a terra, o mar e o ar. É hora de conhecer o projeto dos artrópodes. O sucesso absurdo dos artrópodes se resume a uma combinação matadora. Primeiro, uma armadura pessoal, o exoesqueleto, que é leve e resistente. E segundo, um canivete suíço de ferramentas, que são os apêndices articulados que podem virar pernas, antenas, garras, o que for preciso. Foi essa dupla que permitiu que eles fossem os primeiros animais a conquistar de verdade o ambiente terrestre. E a versatilidade desse projeto é incrível. É só mudar algumas peças. Os quelicerados, como as aranhas, usam 2 seções no corpo e nenhuma antena. Os crustáceos mantêm as 2 seções, mas colocam 2 pares de antenas. E os insetos inovaram com o famoso plano de 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Muitos insetos levaram a especialização a um nível completamente novo com a metamorfose completa. Pensa bem, a larva é uma máquina de comer e crescer. O adulto é uma máquina de reproduzir e se dispersar. Ao separar completamente essas 2 fases da vida, eles evitaram que os jovens e os adultos competissem pela mesma comida. Uma estratégia genial que ajudou e muito no domínio deles no planeta. Para o nosso último projeto, vamos a um grupo que, à primeira vista, parece até um passo para trás. Os equinodermos, como as estrelas do mar, vão nos mostrar que a evolução nem sempre segue uma linha reta e óbvia. Olha, depois de ver toda a complexidade dos artrópodes, uma estrela do mar pode parecer bem primitiva. Não tem cabeça, não tem um cérebro centralizado e o corpo é organizado em 5 raios idênticos. Parece um design bem mais antigo, não parece? E essa é a pergunta que fica. Será que depois de tanta complexidade, a evolução resolveu simplificar tudo com os equinodermos? A resposta para isso está escondida no ciclo de vida deles. O segredo está no comecinho da vida deles. A larva de uma estrela do mar não é radial como o adulto, ela é bilateral, ou seja, tem um lado esquerdo e um direito, exatamente como a gente. Isso quer dizer que a simetria de 5 partes do adulto é uma adaptação secundária, que veio depois. Evolutivamente, eles são animais complexos e, aqui vem a maior surpresa de todas, são os invertebrados mais próximos de nós em toda essa lista. E assim, a gente completa a nossa jornada. Da simples cooperação das esponjas, passando pela arma mortal dos quinidários, os módulos dos anelídeos, a complexidade dos moluscos e a armadura dos artrópodes, até essa revelação surpreendente dos equinodermos. Cada um desses projetos foi uma solução genial para os desafios da vida. Esses projetos construíram um mundo animal como a gente o conhece e vem dominando o planeta há mais de 500 milhões de anos. A questão que fica no ar é, com as novas pressões e oportunidades do nosso tempo, qual será o próximo grande projeto de evolução? O que será que o futuro reserva para o design da vida?